E eu guardo muita empatia com quem teve um problema com a justiça e acredito na possibilidade, acredito na ressocialização e acredito numa nova vida para quem já se envolveu com a justiça. E o grande problema é que o estigma é tão forte, o rótulo é tão grande contra estas pessoas que eu nunca vi alguém dizer assim: aquele sujeito foi absolvido de um processo. Pelo contrário, aquele é o sujeito que foi preso. É o vulgo dele, Peixe. Então, como ele já foi condenado por organização criminosa e saiu em janeiro, tinha progredido de regime agora em janeiro. Estamos saindo, estava trabalhando, estava tudo certo. Fez uma interceptação do telefone desse telefone. E na interceptação, que foi para ouvir e escuta, ele não tinha nada. Não cita nome, não fala nada. Não, tem áudio do Peixe para confrontar aqui a conversa. Ele está preso pelo histórico dele. Vossas Excelências sabem que enquanto assistia no início da sessão, os colegas que me antecederam, os votos propriamente dito, me sobreveio uma reflexão de que um ator, quer seja do filme, do cinema, da novela, quando recebe um papel para interpretar um personagem, esse ator precisa de um preparo. O grande desafio é traduzir a ideia do personagem, o sentimento, como anda, o que faz, enfim, esse é o grande desafio desse ator. E com a defesa não é diferente. Eu entendo que o desafio da defesa é aqui, quando num cenário desse, que é a voz aqui do seu constituinte, é traduzir tamanha irresignação através da escrita, da palavra, porque ontem ainda, não sei onde, eu disse que eu guardo muita empatia com quem teve um problema com a justiça, com quem errou, e acredito na possibilidade, acredito na ressocialização e acredito numa nova vida, num novo rumo, num novo horizonte para quem já se envolveu com a justiça. E o grande problema é que o estigma é tão forte, o rótulo é tão grande contra estas pessoas que eu nunca vi alguém dizer assim: aquele sujeito foi absolvido de um processo. Pelo contrário, aquele é o sujeito que foi preso. Apenas uma divagação, e seu presidente, desembargador Antônio Zodan da Veiga, receba as homenagens da advocacia, as costumeiras homenagens e respeitosas, na qual estendo aos demais membros deste órgão colegiado, saudando e aqui com muito carinho o desembargador Luiz César Schwartz. É um prazer em vê-lo. Não me recordo a última vez que vi-lo numa sessão, ainda que virtual. Receba, desembargador, os meus cumprimentos, as boas-vindas e muita saúde e vida longa a Vossa Excelência. E respiro fundo porque eu também tive um problema de saúde grave em 2015 e, enfim, como eu disse há pouco, com a empatia, com a conexão, e quando temos conexão com certas causas, sentimos na pele esse sentimento, e eu estendo a Vossa Excelência. Saúdo também com a mesma importância e com a mesma intensidade na dicção, desembargador Luiz Neri de Oliveira. É um prazer enorme mais uma vez estar à presidência de Vossa Excelência. Por último, não menos importante, desembargador Raul Schaeffer Filho. Achei incrível quando meu amigo, meu irmão, Matheus Mena, cita que se fosse um parecer de Vossa Excelência, seria um parecer na linha de como postulava a defesa. A advocacia catarinense louva e saúda o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, procurador Raul. Por último, também não menos importante, como diz a própria caneca que ele usa hoje ali: Ivan, você é top, cara. Com todo respeito ao seu trabalho. Sem mais delongas, senhores desembargadores, e agora vou atentar ao que de fato vim fazer. Aqui na comarca de Blumenau, a Polícia Civil inicia uma operação coibindo aí, investigando tráfico e associação para o tráfico, além de organização criminosa. E o que acontece? No curso dessa investigação, 2 alvos monitorados nas buscas e apreensões de 2 celulares, 2 alvos diferente aqui do paciente, em conversas colateralizadas, citam um vulgo, o tal do Peixe, nas conversas. E as conversas desses 2, e aqui tecnicamente dizendo interessados, davam conta da prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, dando conta que este vulgo Peixe era o fornecedor da droga. E o que acontece, senhores desembargadores, senhor presidente, senhor nobre relator? O paciente aqui, que em janeiro teve a sua progressão de regime deferida, respondeu um processo por organização criminosa, cumpriu integralmente, parcialmente sua pena, progrediu de regime
estava trabalhando, levando a sua vida, acreditando num futuro, acreditando em novos horizontes, assim como iniciei a minha fala. Porém, um vulgo dito colateralizado, somado ao seu histórico, somado a seus antecedentes, somado ao estigma, somado ao rótulo que lhe fora dado quando respondeu a um processo, senhores desembargadores, foram suficientes para levar ao magistrado aqui de primeiro grau a entender que aquele vulgo tratava-se da pessoa aqui do então paciente. E no curso dessa investigação, senhores desembargadores e todos que assistem, aí chegaram também, nesses aparelhos que foram apreendidos, dessas pessoas que conversaram, a um contato chamado AR. E presumiram que esse contato era o aqui e o lá peixe, associando a este contato a pessoa do aqui paciente. E, pasmem, este contato, quando foram feitas as diligências para saber quem era este contato, deu uma outra pessoa aqui, e eu não vou aqui citar nomes, até porque é um processo que trata de organização criminosa, PGC, não vou aqui citar o nome, mas consta dos autos. Sequer deram o trabalho na investigação de diligenciar, de saber quem é o fulano cujo contato está nos autos. Simplesmente atribuíram ao estigma, ao rótulo de quem em janeiro havia progredido para o regime aberto e tentava levar a sua vida normal. Foi interceptado esse alvo, senhores desembargadores. 15 dias de interceptação, procurador Raul, nada de anormal teria sido extraído, tanto que nem prorrogou. Foram feitas buscas na casa aqui do paciente, nada de ilícito encontrado. Sobrevém então o decreto prisional. E o curioso é que no decreto prisional, Sua Excelência, que eu nutro um carinho enorme, que chegou aqui na cidade há pouco e mostrou ser um juiz correto, um juiz de muita seriedade. Ele diz o seguinte: a representação dava conta de uma organização criminosa. E ele afasta, olha, ainda que as conversas entre os vulgos, é forçoso acreditar que ele, que acabara de sair de um crime de organização criminosa, caso sendo, esteja novamente. Então, ele não atribui essa nomenclatura e trata-se então de uma investigação de tráfico e associação para o tráfico. E é nesse ponto também que nos insurgimos. Por quê? A fundamentação utilizada por Sua Excelência, a despeito das conversas trazidas, de todo um fato, de toda uma situação de mérito utilizada para embasar esse decreto prisional, no ponto máximo, no ponto nevrálgico do que diz respeito técnico, fundamentação, o fundamento foi a garantia da ordem pública para evitar a reiteração criminosa. Sabe por quê? Porque ele, em janeiro, saiu, estava em regime aberto e outras cautelares não coibiriam a reiteração, novos fatos praticados. Ora, senhores desembargadores, e aqui, sim, traduzo a irresignação trazida dele para mim e procuro, na intensidade, na entonação da minha fala, do meu olhar, demonstrar para os senhores que qualquer outra situação que citem um vulgo peixe ou um vulgo AR possa recair sobre ele. Que vida este homem terá daqui para frente com o estigma? E entendo que temerária a decretação dessa prisão e sim, está ele diante de um constrangimento ilegal, possível de ser sanado hoje com a concessão da ordem em habeas corpus. Eu entendo e perfeitamente quando vem um processo, uma mega operação e que traz uma organização criminosa, PGC ou PCC ou Comando Vermelho, traz sim uma expressão de impacto, de que para quando quem vê, não, é organização criminosa. Mas nós não podemos nos debruçar aqui em argumentos, em simbologias de impacto, ao passo que se formos olhar com novas lentes, que se formos nos aproximar no aqui, fato que de fato aconteceu, não tem elementos, apenas uma menção colateralizada de um terceiro que cita um vulgo. Ora, não podemos. Eu acredito ainda na presunção da inocência, eu acredito ainda no indúbio pro réu, eu acredito ainda nas cautelares, eu acredito que a justiça, ela pune, os seus infratores na medida de sua culpabilidade. Eu acredito que as pessoas que têm um passado têm o direito de prosseguir sem serem estigmatizados. E é este discurso que trago a vossas excelências. Ao analisar perfunctoriamente
este processo, ainda que aqui no juízo sumário de cognição sumária de habeas corpus, não tem nenhum fato ou elemento concreto apto a sustentar esse decreto prisional. Apenas a menção de um vulgo. E são por estas razões que este defensor ascende a esta Câmara nesta manhã, pugnando, suplicando a vossas excelências que analisem o presente fato, caso, a presente impetração, a presente situação, não com o estigma de impacto, mas sim com o detalhe. É no detalhe que encontra-se a real diferença entre um fato concreto e um argumento abstrato. São por essas razões, e aqui já encerrando a minha fala, escusando-me aqui de qualquer excessos, eu encerro suplicando a vossas excelências, ao nobre relator, a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura, aplicando sim medidas cautelares severas, medidas cautelares de não manter contato com ninguém aqui envolvido, de um monitoramento eletrônico, e dar aí que um voto de confiança àquele que em janeiro começa a seguir a sua vida normal. São esses os nossos argumentos, excelências, e devolvo a palavra abrindo mão do tempo que me resta para ouvir o voto. Muito obrigado. O senhor presidente, com voto no sentido de conhecer e denegar a presente reforma. É como voto, senhor presidente. Os crimes são graves, e infelizmente não tive como conseguir que Vossa Excelência pleiteou sobre os corpos. Eu acompanho a gravidade do próprio vereador. Obrigado, presidente. Até uma próxima. Obrigado pelas palavras, desembargador. E a todos, um excelente dia de trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau.